Bom, olá pessoal. Voltando a falar aí sobre óptica geométrica, vamos agora falar sobre os princípios da óptica geométrica. Na verdade, respondem a três princípios. Vamos diferenciar aqui óptica geométrica de óptica física, né? Não estamos interessados nas características ondulatórias da luz e de algumas implicações, por exemplo, difração, interferência, coisa que vamos abordar no último trimestre. Então, esse trimestre aqui a gente está preocupado com alguns fenômenos que podem ser tratados com a ferramenta praticamente matemática, né, da geometria para tratar as propriedades da propagação da luz. Então, os princípios são esses: o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da independência dos raios e o princípio da reversibilidade da luz. E vamos dar uma olhada aqui neles. Propagação retilínea da luz. Então a ideia aqui é o seguinte: quando você tem a luz propagando no meio que é homogêneo e transparente, como um vidro, um cristal, mesmo gás, o ar, por exemplo, a luz se propaga em linha reta. E sabendo disso, por experiência, a gente pode fazer uma representação dela via um vetor. Se ela se propaga em linha reta, ela tem uma direção e tem um sentido, né? Então esse vetorzinho a gente vai chamar de raio de luz, e esse vetor aqui ele simboliza, né? Ele representa uma certa direção. Exemplo, se for vertical, a direção vertical, ele pode estar no sentido de baixo para cima, ou de cima para baixo, ele pode estar na horizontal, etc. Então, o raio de luz propaga sempre em linha reta, quando está num único meio. Na mudança de um meio para o outro, vamos estudar isso ainda. Então a ideia aqui é o seguinte: imagine que você tem um anteparo, esse aqui vai ser o nosso anteparo. Você tem aqui um obstáculo no nosso objeto, opaco, e você tem uma fonte aqui. Essa fonte é uma fonte pontual. Lembrar que fonte pontual é aquela fonte onde você pode expressar as dimensões. Por exemplo, uma estrela distante é uma fonte pontual para a gente. O Sol, apesar de ser uma estrela, mas está muito mais perto, é uma fonte extensa. Então aqui eu tenho uma fonte pontual. E quando a fonte pontual emite luz para todos os lados, né, a gente vai representar aqui com os raios, e os raios se propagando em linha reta. Então aqui o que a gente tem? O objeto, quando recebe a luz nele, no objeto, ou ela é refletida ou ela é absorvida. Então não tem luz passando através do objeto, mas a partir das suas bordas. Então um raio que sai da fonte aqui, vai seguindo aqui e passa por fora do objeto, ele vai bater no anteparo, ele vai simplesmente marcar uma região aqui no anteparo que é de claridade. Agora, os raios que simplesmente são absorvidos ou refletidos aqui, eles não vão chegar nessa região aqui. Então, essa região aqui do anteparo é chamada região de sombra projetada. A sombra pode estar projetada aqui, obviamente é uma superfície, uma figura plana, né? Mas eu tenho uma região de sombra sólida aqui também. Se fosse um cone, seria um cone, uma região cônica de sombra. Aqui é um tronco de uma pirâmide, então essa região aqui é a região de sombra. Tá? Lembre que a propagação é retilínea. Se ela é retilínea, o formato dessa figura aqui é um formato muito parecido com o formato, não é do mesmo tamanho, por conta da perspectiva aqui, mas parecido com o formato do próprio objeto. Se essa fonte fosse realmente central aqui em relação ao objeto, e aqui um quadrado, por exemplo, a sombra projetada seria um quadrado. Se fosse um retângulo, seria um retângulo. Se a fonte não tiver central, ela tiver numa outra posição, a gente trabalhar com a perspectiva aqui. Por exemplo, isso aqui for um círculo, aqui poderia ser projetado uma elipse. Outra coisa, por que aparece a fonte aqui, a sombra aqui? A sombra aparece aqui justamente porque a propagação é retilínea. Então o raio vem aqui, ele não faz curva, porque se ele fizesse curva, ele poderia iluminar essa região aqui também. Então o fato de ter sombra é uma consequência da propagação retilínea da luz. Lembrar vocês, se tivesse uma pessoa aqui
e aqui fosse uma fonte não de luz, mas uma fonte de som, provavelmente ela ouviria o som emitido por essa pessoa aqui. O que estaria acontecendo com o som? Ele estaria passando aqui, possivelmente estaria deformando. Esse é o efeito de difração, e chegaria aqui. Mas como o comprimento de onda é muito pequenininha, a frequência é muito grande da luz em comparação ao som, os efeitos de difração são praticamente desprezíveis. É por isso que a gente pode trabalhar com óptica geométrica com a luz. No caso aqui, nessa situação, com o som a gente não poderia. Ok? Então vamos lá. Independência dos raios de luz. Então esse princípio é um princípio bastante simples. A ideia é o seguinte: você tem um feixe de luz, você tem outro feixe de luz. Quando existe o encontro desses feixes de luz aqui, vai acontecer uma interação aqui. E o fenômeno que acontece aqui é interferência. Só que essa interferência não vai ser propagada, ela só vai ser dada nessa região. Esse raio aqui vai continuar seguindo o caminho dele como se esse aqui não existisse. E esse aqui também continua o caminho como se esse aqui não existisse. Exemplo, se aqui na telazinha aqui, né, no vidrozinho aqui tivesse uma figurinha aqui, essa lagartixazinha, ela vai interferir aqui, mas como a luz seguiu sem nada ter acontecido com ela, você tem aqui a projeção da imagem. Tá? A mesma coisa aqui com as cores, né? Você vê os raios de luz cruzando, mas eles não vão ser deformados, né? Não vão se chocar. Eles vão cruzar, vai ter uma região aqui de interferência e depois cada raio vai seguir seu caminho. Tá? Então, você tem o princípio aí da independência do raio de luz. Né? Eles cruzam, interferem, mas só no local do cruzamento, no momento do cruzamento, mas depois seguem o seu caminho aí, como se nada tivesse acontecido. Okay? E o último princípio é a reversibilidade dos raios de luz. Então a gente tem um desenhozinho aqui, típica situação, né? Você está dirigindo, por exemplo, você tem um motorista e você tem um passageiro, né, lá atrás. A ideia aqui é o seguinte: se o motorista consegue visualizar o passageiro, é porque está chegando luz nos olhos do motorista. Então, um raio de luz que sai, por exemplo, do olho do passageiro, que bate no retrovisor e chega no olho do motorista, pelo princípio da reversibilidade da luz, se sair um raio com a mesma direção aqui, né, do olho do motorista e bater no retrovisor, ele vai seguir exatamente o mesmo caminho. Então a luz ela vai, volta retilinamente, houve uma reflexão aqui, e ela faz o caminho de volta também. Então aqui a gente está falando de uma propriedade de reversibilidade. Né? É igual aqui. Você tem aqui um canhão de luz, você tem aqui espelhos, por exemplo, então vem a luz, ela bate nesse espelho e chega nesse aqui. Se sair a luz aqui na mesma direção, sentido contrário, ó, vai bater aqui, ela vem e volta. Então a luz segue esse caminho e segue na volta mesmo caminho. Esse é o que a gente chama de reversibilidade dos raios de luz. Essa aqui é a ideia. Esses comentários aqui são puramente teóricos, né, complementares, né? A ideia é que vocês leiam o livro, de preferência todo o capítulo, e vamos falar de algumas aplicações aí na sequência. Até logo.